Oi, boa noite. Estamos começando mais um dos nossos cultos semanais, hoje, dia 27 de abril de 2022. Eu espero que você esteja bem aí na sua casa, que a sua família esteja bem, esteja na paz, esteja com saúde. Eu quero começar o culto hoje de uma forma diferente, comentando com você sobre uma grande oportunidade que nós temos às vezes em nossas mãos e não aproveitamos. E uma grande oportunidade de levar a mensagem de Deus para outras pessoas. Hoje eu estava dando uma olhada no nosso canal do YouTube. Nosso canal do YouTube começou a ser montado logo no início da pandemia. Você deve lembrar, nós não podíamos ter os cultos presenciais e aí começamos a fazer os cultos e postar no YouTube. Meus irmãos, são mais de 300 vídeos que nós temos lá. São cultos, são vídeos de música coral, são programações especiais, congresso da família. Nós estamos chegando no mês de maio, mês da família. Que tal você dar uma olhadinha, rever aqueles cultos, aquelas palestras maravilhosas que nós tivemos e compartilhar com pessoas que precisam ouvir disso também. É uma ferramenta que nós temos nas nossas mãos para evangelizar. Se você tem um amigo ou um parente que não quer ir ao culto ou que não pode ir, tem algum problema de locomoção, você pode enviar isso para ele. Hoje em dia, quase todas as pessoas têm acesso à internet, ou na televisão, ou no seu celular, ou pelo computador, seja como for, mas elas vão poder ser alcançadas pela mensagem falada, pela mensagem musical, por todas as programações que a nossa igreja tem feito nesses últimos anos. Então, aproveite esta ferramenta que está na sua mão. Tá bom? Você recebe os links, você tem acesso ao canal, use isso para levar a mensagem para outras pessoas que precisam de ouvi-la. É tempo de evangelizar, de espalhar o nome de Jesus por aí, porque todos precisam ouvir dele. Agora vamos dar continuidade. Eu quero ler com você um texto bíblico, um versículo, e depois nós vamos cantar um hino que eu tenho certeza que você conhece e gosta muito. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Esse nosso Jesus, do qual são todas as coisas e nossas vidas também, Ele é o nosso Senhor, nosso Deus, nosso Salvador, e nós vamos cantar agora aquele hino que diz que Ele é dono da chuva, do sol, do ar, da alegria, da dor, do chorar, porque Ele cuida de nós o tempo todo. Vamos cantar então?
cântico também que nós cantamos sempre nos nossos cultos, que diz que nós não devemos temer nada, porque esse Deus, que é Senhor de tudo, Senhor da natureza, Senhor dos mares, Ele também é o nosso amigo. Ele é o que cuida de nós, Ele que provê tudo que nós precisamos, é Ele que dirige as nossas vidas. Por isso nós nada tememos. Vamos cantar Nada Temerei, porque eu sei que nunca estou sozinho. O Todo-Poderoso, o Deus que é dono de tudo, está tomando conta de mim, está tomando conta de você. Vamos louvá-lo então?
Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje é quarta-feira, dia 27 de abril. Chegamos ao final de mais um mês pela graça do Senhor. Um mês de muitos feriados, de muitas informações. Tivemos a oportunidade de celebrar a Páscoa ao lado da Igreja de Cristo, ao lado do povo de Deus, sempre gratos ao Senhor pela liberdade que Ele nos trouxe, a libertação do Egito, do pecado, das trevas, das mãos de Satanás, para uma vida de luz e de verdade também. Acompanhamos esse carnaval aí, fora de época, do povo adorando os seus deuses, as suas divindades. Muita gente preocupada com um lado, com o outro, como se Deus não tivesse no controle de todas as coisas, preocupado se as pessoas vão profetizar coisas malignas e tudo mais. E gente querendo entrar numa batalha espiritual que não há necessidade alguma, porque nada nem ninguém impede a igreja de cumprir a sua missão. E lembrando sempre, irmãos, nem todos são da fé, nem todos servirão a Jesus, mas só quem sabe é Ele quem liberta. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Você teve a oportunidade aí de adorar o Senhor, cantando Ele é meu e teu Senhor. Eu gosto muito desse hino. Ele fala que Ele é dono de tudo. Ele é dono da chuva, do sol, do ar, da alegria, da dor, do choro, dos montes, dos vales, do céu, do mar. Ele é dono das orações, das preces, das crianças. Ele é dono, irmãos. E se Ele é dono, Ele tem um controle absoluto sobre todas as coisas. Eu e você somos donos de algumas coisas e a gente tem o controle sobre elas. Controle limitado, e em outras coisas nós não temos controle algum. Mas naquilo que pertence a Deus, e nossas vidas pertencem a Ele, tudo está no controle de Deus. E no segundo louvor que vocês cantaram, Nada Temerei, um louvor novo, e fala que nenhuma circunstância pode mudar isso, e citando aqui, tudo contribui para o nosso bem, que é lá Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós somos de Deus. Eu não sei como é que foi a sua quarta-feira. Se você está me assistindo agora ou em qualquer outro dia, significa que você está vivo. Eu não sei se estarei vivo quando você assistir esse vídeo. Mas independente desse mistério, dessa insegurança que nós temos acerca da nossa própria vida, eu e você precisamos sempre entender que Deus é dono. Então, tranquiliza o seu coração, tira a ansiedade da sua alma. A Páscoa que celebramos há pouco tempo continua ecoando no nosso coração. Daquilo que Jesus fez na cruz está consumado. E quando Ele ressuscitou e caminhou com os discípulos 40 dias, Ele disse: "Ó, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século." Não é isso que Ele falou? E disse assim: por causa disso, por causa desse poder, vai para todos os lugares dar essa boa notícia. Que boa notícia? Todo o poder me foi dado. E eu falei isso no domingo passado. Então, adore ao Senhor. Se nesse momento você precisa orar, para o vídeo, vai orar, colocar diante do Senhor alguma luta do dia. Talvez foi o teu choro, talvez foi uma boa notícia. Não importa, nós não adoramos o Senhor por aquilo que Ele faz. Até adoramos sim, mas o nosso amor por Deus é por aquilo que Ele é. E porque como Ele nos amou primeiro, Ele nos ensina a amar. E assim, vamos caminhando um dia de cada vez, segundo a graça do nosso Deus. Lembrando, irmãos, que estamos no finalzinho da campanha de missões mundiais. Viva a compaixão. Se você ainda não deu a sua oferta, faça isso hoje através do Pix ou até domingo, até o dia 30. Porque aí domingo a gente já entra em outra campanha, ok? Então, Deus abençoe você nessa sua preocupação com a obra missionária, os desafios de todos os lugares, principalmente lá na Ucrânia, na Polônia, onde nós estamos cuidando dos nossos missionários de uma forma mais especial. No dia de hoje eu gostaria de meditar com vocês brevemente dentro do Evangelho de João, no capítulo 8. Nós encontramos aquele evento de Jesus que a mulher adúltera é trazida para Jesus e aquela situação toda legalista, hipócrita daqueles que queriam apedrejá-la.
não que estivesse errado apedrejar porque estava na lei, mas eles da forma que eles estavam fazendo. Jesus então diz assim, quem não tem pecado atira a primeira pedra, e disse para ela, vai e não peques mais, eu não te condeno. Jesus não veio para condenar, irmãos. Jesus veio para salvar. Quando ele voltar, ele vem para julgar, e aí vai ser diferente. Ele vem como o juiz, e ele veio como salvador. E ali começa o debate com os fariseus acerca de ser filho de Abraão, e todo esse caminhar de que Jesus está falando que se eles fossem de Abraão, se eles fossem de Moisés, saberia que ele falava a verdade, e aqueles debates que vocês conhecem. Os fariseus sempre querendo coar mosquito em Jesus, eles engoliam muitos camelos. E até o dia de hoje é assim, né? As pessoas que não conhecem verdadeiramente Deus vivem a agir contra aqueles que servem ao Senhor. E nesse processo vão se enrolando cada vez mais como eles se enrolavam. E Jesus estava cumprindo a sua missão. Quando a gente chega lá pelo versículo 31, quando Jesus está ensinando aqueles que estavam crendo, você vai ver isso no versículo 30, ele diz assim, é condicional, permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós conhecemos esse texto quase que de cor, principalmente o 32. Mas o 32 ele não tem sentido sem o versículo 31. É o que eu sempre falo para os irmãos sobre contexto, aquilo que está em volta, sobre o texto e o pretexto. Então, onde é o pretexto? É quando a gente tira o texto fora do contexto e tira o significado profundo disso. E aí a gente vê esse versículo sendo usado de forma equivocada por aí. Estamos em ano de eleição novamente. E eu espero que esses candidatos não usem o nome de Deus, não usem textos bíblicos, não usem a Bíblia, porque eles fazem de forma manipuladora para tentar atrair cristãos incautos, cristãos que não conhecem a Bíblia. Então Jesus ele estava ali num debate específico e falando para aqueles que estavam ouvindo. Quando ele bota uma condicional, que é o se, significa, irmãos, algo importante naquele que vai caminhar com Jesus. Então ele fala sobre permanecer. Ser cristão, ele não é uma frequência a cultos, não é uma adesão à ideologia. O evangelho, ele não é uma causa simplesmente. A causa ambiental, a causa do mico-leão dourado, a causa dos moradores de rua, a causa dos portadores de necessidades especiais. A gente está falando de Jesus, que é o Senhor, que é Deus. Ele está falando de permanecer. Por que ele fala isso? Porque muita gente não permanece. O permanecer aqui é a ideia de continuidade. Não é simplesmente dizer assim, eu creio em Jesus, mas a vida dessa pessoa não reflete Jesus. Eu frequento a igreja, mas frequentar a igreja não significa ser igreja. Lembrando que a igreja é o corpo de Cristo. Ela não é simplesmente uma instituição, ou seja, as pessoas gostam mais da instituição do que do corpo de Cristo. Então ele está ali ensinando. Ele fala da minha palavra, é aquilo que ele ensinava. Era a metodologia de Jesus, a pedagogia de Jesus. Então, ele era mestre, ele tinha o conhecimento e ele ensinava essa palavra. E mais do que tudo, Jesus era a própria palavra encarnada. E o verbo se fez carne, diz João, nesse mesmo evangelho, lá no início. Então, quando nós pensamos naquilo que Jesus está falando de forma profunda aos seus ouvintes, aí ele diz assim, sereis meus discípulos. Então ele está falando, sereis, ou seja, futuro, discípulo. Discípulo era aquele que tinha um mestre. Não era uma palavra comum. Hoje tem muita gente que brinca com essa palavra. Eu sou discípulo do fulano, eu sou discípulo do cicrano, de uma forma superficial. Mas quando Jesus falava de discípulo, era um termo que era usado para aqueles que pertenciam a uma escola. Então, eles eram alunos de Jesus. Jesus era mestre.
Então, quando a gente está estudando, a gente está fazendo um curso, nós somos alunos e ali tem mestres. Então, quando a gente está fazendo uma faculdade, a gente está fazendo uma graduação, um curso superior, que nós chamamos, você está seguindo uma tese. Aí existe a tese de mestrado, existe a tese de doutorado. Então, vamos supor, quando a gente fala em teologia, a gente fala em Martinho Lutero, a gente fala em João Calvino, a gente fala, nós batistas, nós temos uma identidade doutrinária. Só que nós seguimos a Jesus. Somos discípulos de Jesus. Em contrapartida, ou ao mesmo tempo, melhor dizendo, nós somos discípulos uns dos outros porque a gente ensina e aprende aquilo que Jesus ensina. Lembra lá, lá no final de Mateus, ide ensinando a guardar todas as coisas que vos ensinei. Então, Jesus está falando aqui de ser verdadeiramente discípulo, aluno de Jesus. Aí, irmãos, ele vai para o versículo 32, que é a continuidade dessa verdade que Jesus está falando. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, então, está dizendo da palavra dele permanecer na palavra. Então, conhecer significa a continuidade da obediência a Jesus. Essa verdade aqui, irmãos, é o próprio Cristo. Jesus não está falando de um conceito filosófico. Correto? Lá no capítulo 14 ele vai dizer o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você percebe toda a coerência do Evangelho de João com os termos que ele vai usando. Então, Jesus está dizendo assim, se vocês andarem comigo, forem obedientes, meus discípulos, ele vai falar aqui o verdadeiramente. Verdadeiramente é chamado na língua portuguesa de um advérbio. Esse advérbio, verdadeiramente, ele está falando da verdade com intensidade, com exatidão. Ou seja, só existe verdade e mentira. Não existe meia verdade ou meia mentira. O que Jesus está dizendo, vocês vão permanecer na minha palavra verdadeiramente. Ele está dando intensidade de algo que é transparente, de algo que não tem sombra, que não tem dúvida. E aí ele diz, conhecereis essa verdade, que é ele. Então Jesus fala do processo de revelação. Quando a gente segue, então, ele diz, a verdade vos libertará. Quem liberta? Jesus. Lá no versículo 36, ele ainda vai dizer assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. João vai fazendo um jogo de palavras maravilhoso. Ele diz a mesma coisa que está aqui, só que ele diz de forma diferente e acentuando cada vez mais. Existe uma condicional, se o Filho vos libertar. Ou seja, ninguém mais liberta. Religião não liberta. Ídolos não libertam. Qualquer estrutura dogmática liberta. Qualquer meio que dê mérito ao ser humano liberta. Só Jesus. Ninguém se autoliberta, irmãos. Quando a gente fala assim, fulano foi libertado da prisão, alguém trabalhou para libertá-lo lá. Um advogado, o juízo e a própria lei. Ou se alguém foi sequestrado e vai a polícia lá e liberta aquela pessoa. A libertação vem sempre de fora, ela é externa. Então Jesus diz isso, e conhecereis a verdade vos libertará. Por quê? Porque a verdade não aprisiona ninguém. Só o que aprisiona é a mentira. A grande questão é, eu e você vivemos na verdade ou na mentira? Ele vai dizer nesse mesmo capítulo que eles, os ouvintes ali, os fariseus, eles eram filhos do diabo. Jesus, se você não gosta, meu irmão, minha irmã, de alguns sermões que os pastores pregam, mais fortes, né? E eu, quando preciso fazê-lo, faço com tranquilidade. Você imagine você agora
Vai lá, tenta lá, 1, 2, 3. Lá, ouvindo Jesus há 2.000 anos. Você lá confrontando Jesus com o seu discurso religioso. E Jesus diz para você assim: vocês são filhos do diabo porque vocês vivem na mentira. Então, se você que me ouve agora vive na mentira, você é filho do diabo. Se você usa a mentira para manipular, tentar destruir as pessoas, destruir a honra das pessoas, o ministério das pessoas, o casamento das pessoas, o emprego das pessoas, você não tem parte com Jesus. Mesmo que você tenha um discurso religioso. E a gente conhece várias pessoas que vivem na comunidade de fé e são filhos do diabo. Eles vivem na mentira, eles semeiam a mentira. Jesus está dizendo então que ele não está nessas pessoas. Ele está dizendo que não existe libertação em outra verdade. Não existe libertação em ídolos. E a gente viu aí na semana que passou, né, a divindade sendo adorada no Brasil. O Brasil é o maior país católico e idólatra do mundo, todo mundo sabe disso. As pessoas idolatram o carnaval. Eu sempre olho para o carnaval não como uma festa cultural, eu vejo o carnaval como uma religião. Aquelas pessoas que estão ali, elas estão adorando as suas divindades. Eles são discípulos daquelas divindades, que nós acreditamos baseado na palavra que não pertence a Deus. Ou a gente é de Jesus, ou a gente não é de Jesus. Perfeito? Então, ou a gente vive na verdade, ou a gente não vive na verdade. Eu espero que você viva na verdade em todo o tempo da sua vida. Que o seu casamento seja de verdade, o seu relacionamento com os filhos, o seu relacionamento com os seus pais, que lá na sua empresa você seja um funcionário de verdade, da verdade, que nos seus estudos, enfim. Por quê? A gente sempre vai estar livre. Aleluia por isso. Viver livre, irmãos, viver com tranquilidade, com o coração em paz, com a mente tranquila, dormir tranquilo, isso é maravilhoso demais. No dia de hoje, então, Jesus te convida a viver na verdade. Tem alguma coisa que ainda te impeça? Confessa diante de Jesus, ao terminar este culto, dobre os seus joelhos, confesse os seus pecados, se arrependa. Se você está firme na verdade, peça ao Senhor para continuar te fortalecendo. Está sendo tentado a fazer alguma coisa? Peça sabedoria ao Senhor. E se você está sendo perseguido por causa dessa verdade, que é Cristo, continue verdadeiramente sendo um discípulo de Jesus. Porque as pessoas que são aprisionadas, elas estão condenadas a viverem longe de Cristo. Elas já não vivem perto de Jesus. Agora, o que é interessante, queridos, que Jesus está falando para os religiosos. Jesus está falando para aqueles que se diziam filhos de Abraão. Ele diz assim: por que você está dizendo que nós precisamos nos libertar? Nós somos livres, somos filhos de Abraão. E ele diz assim: se vocês fossem filhos de Abraão, se vocês seguissem a Moisés, vocês saberiam quem eu sou. Aí Jesus diz o quê? Que aqueles que são da verdade ouvem a pregação da verdade. E se você, meu irmão, minha irmã, é da verdade, é de Deus, o Espírito Santo vai confirmar no seu coração que essa palavra de Jesus trazida por mim nesse dia, nesta noite, é verdade. É da verdade. E quando a gente vive na verdade, podem levantar quantas pessoas para quererem colocar mentiras na nossa boca, elas nunca conseguirão. Diante disso, diante de tantos desafios que eu e você temos, que nós fiquemos firmes como discípulos do Senhor Jesus na palavra, esta palavra que nos ensina, que nos exorta, que nos encoraja, que fortalece o nosso coração. E ele diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Um dia Jesus me libertou, te libertou também. E se você que me ouve ainda não experimentou isso, que brevemente você possa experimentar a verdade em Cristo Jesus. E aí convido a você, nesse momento agora, no término do culto, a cantar aquele louvor, né? Eu sou livre, tá bom? Que o bom pastor continue fortalecendo o seu coração, aquele que é a verdade, que é o dono da verdade e que conhece aqueles que são seus, e juntos como igreja do Senhor continuaremos a proclamar, né, através da compaixão, viva a compaixão, levando a verdade que liberta. Tá bom, querido? Um grande abraço, fique na paz e até lá.
gone.